Nós vamos falar agora de farmacologia do abuso de substâncias. Então, vamos falar do abuso em si, dentro do cérebro, como ele se desenvolve, das principais substâncias de abuso e da maneira de se usarem essas substâncias de abuso terapeuticamente nos próprios casos de abuso. Vamos também falar um pouco de psicoterapia mediada por alucinógenos e vamos dar uma olhada nas principais classes de drogas que são usadas de forma abusiva. Antes de qualquer coisa, nós temos que dar uma olhada nos conceitos básicos para que a gente consiga entender do que se tratam os termos que são usados quando a gente estuda abuso de substâncias. Então, o primeiro conceito é o conceito de abuso, que se define como autoadministração de substâncias de forma não aceita pela sociedade e que promove efeitos adversos. Então, existe o uso da droga, por exemplo, uso terapêutico, drogas que são usadas de forma recreativa, como o álcool, elas podem ser usadas e podem ser abusadas. Então, o abuso já é disfuncional, tanto em relação ao meio, tá, à sociedade, quanto para o próprio organismo. Se o indivíduo persiste no abuso, ele pode chegar num momento de compulsão ou de impulsividade, que nós vamos ver depois a diferença entre os dois, e nós chegamos então a uma situação de adicção. Então, o adicto, ele é um abusador, mas é um abusador que segue um padrão de abuso. Ele não abusa periodicamente, esporadicamente. Ele abusa repetidamente. Então, ele é adicto. Compulsividade, o que significa? São ações repetitivas visando a perpetuação de um comportamento. Então, são ações automatizadas. Nós vamos ver depois que elas não são bloqueadas corticalmente, da forma racional. Dependência, o que é dependência? É uma resposta adaptativa do organismo à administração continuada de substâncias. É como se a droga, como se a substância que está sendo abusada, ela se tornasse um neurotransmissor do organismo. É como se ela fosse um mediador químico do organismo, um mediador endógeno. Ou seja, você adaptou o funcionamento do organismo à presença da droga. Você conseguiu fazer ali um novo normal, entre aspas. Um novo fisiológico, que não é fisiológico, na verdade. Por isso, na hora que você retira essa droga, o organismo reage. Ele reage à ausência da droga com manifestações físicas. Essas manifestações são chamadas de síndrome de abstinência. Hábito. Qual é o conceito de hábito? O hábito, ele leva em conta não só o cérebro do paciente em relação à droga, mas também todo o contexto ambiental. Então, todos os reforços, tanto positivos quanto negativos que acontecem em relação ao uso da droga, compõem o hábito. Então, isso leva em conta todo o entorno, todo o contexto ambiental, pessoas com as quais aquele paciente usa droga, situações psicológicas, dias de semana. Por exemplo, ele só usa droga quando ele sai para balada com um determinado grupo e ele só sai com esse grupo sexta e sábado. Então, ele tem o hábito de usar drogas na sexta e no sábado. Então, o hábito leva em conta não só o cérebro do paciente interagindo com a droga, mas todo o contexto onde o paciente está inserido. Impulsividade, como se define? É a tendência à ação
sem reflexão prévia, deflagrada pela busca da recompensa imediata. Racionalmente, às vezes o paciente sabe que aquilo não vai fazer bem para ele, que aquilo não é bom para ele, mas ele não consegue bloquear a ação porque ele busca a recompensa. Essa necessidade da recompensa é maior do que todo o processamento racional que ele fez. Isso é um comportamento impulsivo, é um impulso. Rebote, o que é rebote? Rebote é a expressão exagerada da condição anterior ao uso da substância quando ela for retirada de forma abrupta. Então, é como se o paciente não só tivesse sem a substância, mas é como se ele estivesse usando uma substância de efeito contrário. O que é reforço? Reforço é o reforço do comportamento. Então, é um condicionamento positivo do ato de usar a substância. É como se o paciente usasse a substância e a própria substância aplaudisse ele. A substância fala, ei, você tem razão, usa mesmo, que maravilha. Então, é um reforço positivo do comportamento de usar a droga. Tolerância. Tolerância, a gente já sabe o que é. É quando você utiliza a droga por um tempo, os efeitos começam a diminuir e você precisa aumentar a dose. E nós vimos que a tolerância imediata, que não precisa desse tempo de uso, é chamada taquifilaxia. E síndrome de abstinência. São reações físicas, tá? Aqui tá, reações físicas e psíquicas eu coloquei, porque existem autores que falam assim, tá? Mas se considera que a reação psíquica, a reação do comportamento, é também uma reação física, tá? Por isso eu devo ter falado para vocês, acredito que já falei, mas vou falar novamente hoje, que não existe dependência psicológica. Toda dependência é física. A dependência comportamental, ela tem a origem física dentro do cérebro. Então, o que você tem são respostas físicas à falta da droga, inclusive se manifestando como comportamentos alterados, tá? Síndrome da abstinência, obviamente, isso acontece no dependente, quando o organismo já se adaptou fisicamente à presença da droga. Bom, e o diagnóstico? Nós temos os critérios objetivos do DSM-5, que é o que a gente tem como um norte, como uma maneira de guiar um diagnóstico. Então, como que o DSM-5 caracteriza o transtorno por uso de substâncias? Ele caracteriza como um padrão desadaptativo do uso de substâncias, e esse padrão de uso tem que levar ao prejuízo, ao sofrimento significativo ou a ambos, tá? E esse padrão, ele se reflete por dois ou mais das seguintes características por um período mínimo de 12 meses. Tá? Então, de 2 a 3 características que acontecem por esse período, nós os classificamos como transtorno de abuso moderado. Mais do que 3 características que a gente vai ver a seguir, por um período mínimo de 12 meses, o transtorno já é considerado grave. Tá? E quais são as características principais que a gente vai procurar no paciente? Primeiro, uso recorrente, e esse uso prejudica o paciente do ponto de vista social e profissional. O paciente para de funcionar. Segundo, uso recorrente em situações de risco. Então, o paciente se coloca em situação de risco para poder ou obter a droga ou para continuar usando. Depois, uso contínuo, apesar dos problemas sociais persistentes ou recorrentes que são causados ou exacerbados pelos efeitos da substância. O paciente percebe que ele está sendo prejudicado, mas ele continua usando. Presença de tolerância, presença de síndrome de abstinência,
Uso em quantidades maiores ou por períodos mais longos do que o pretendido. Ou seja, o paciente perde o controle, tanto da quantidade quanto das vezes que ele vai utilizar. Desejo persistente ou esforços mal sucedidos para controlar, reduzir ou parar. O paciente quer parar, mas ele não consegue. Grande parte do tempo do paciente é gasto na obtenção, no uso da droga ou na recuperação dos efeitos dela. Então, a droga passa a ocupar a maior parte do tempo desse paciente. O abandono de atividades importantes ou a redução dessas atividades para dar lugar ao tempo de uso da droga. Uso contínuo, apesar do conhecimento do problema físico ou psíquico, provavelmente causado ou exacerbado pela substância. O paciente sabe que é a droga que está prejudicando ele. Ele sabe que a droga tende a prejudicar ele mais ainda, mas ele não consegue parar de usar. E o desejo absoluto de usar a substância, uma necessidade básica do paciente, passa a ser usar a substância. Então, desses critérios, você conta quantos o paciente apresenta. Se ele apresentar de 2 a 3 por pelo menos 1 ano, o transtorno é de grau moderado. Se ele apresenta mais de 3 por pelo menos 1 ano, o transtorno é classificado como grave. Hoje em dia, o transtorno de abuso, não só de abuso de substâncias, na verdade, qualquer transtorno de abuso, ele pode ser estudado do ponto de vista do comportamento impulsivo e do comportamento compulsivo. Então, basicamente, o abuso, ele se baseia em comportamento impulsivo. O paciente usa a droga impulsivamente para conseguir a recompensa, para conseguir o prazer, a euforia, o relaxamento, a alteração de percepção, depende da droga. Quando ele já está numa situação de dependência, esse comportamento deixa de ser impulsivo e passa a ser compulsivo. Então, ele continua usando a droga compulsivamente, mas aqui não mais para obter prazer. Aqui, ele usa a droga para não ter os sintomas da síndrome de abstinência. Ele usa porque ele tem medo do que pode acontecer com ele se ele não usar a droga. Ou seja, esse comportamento compulsivo, ele tem uma grande predominância do estresse. Então, a gente tem um domínio do estresse sobre o comportamento. Isso nós vamos ver melhor depois. Então, o comportamento impulsivo, ele se baseia em predisposição para reações rápidas e não planejadas, tanto a estímulos internos, por exemplo, uma memória de prazer que o paciente tem, ou externos. A presença da droga, ele vê a droga, a presença de pessoas que usam droga com ele, a presença dessas pessoas num local onde eles costumam usar droga, então estímulos externos, com menor ou nenhuma consideração pelas consequências negativas dessas ações. O paciente já não consegue mais fazer juízo de valores, ou se ele faz, ele ultrapassa esse juízo de valores pela necessidade de ter a recompensa imediata provocada pela droga. Tá? Isso é um comportamento impulsivo e tem a ver com o padrão de abuso e com a adicção. E a compulsividade? A compulsividade é comportamento repetitivo e disfuncionalmente prejudicial que não tem função adaptativa. É um padrão desadaptativo. Então, o paciente fica repetindo o tempo todo as mesmas ações, tá? Mas isso não tem uma função adaptativa para o organismo, ao contrário, desadapta. Então, existe o hábito. Então, o paciente adquiriu o hábito de fazer aquilo, no nosso caso, de usar a substância.
ou um comportamento estereotipado, tá? Que também é um comportamento habitual, mas aí ele é totalmente automatizado. Seja de acordo com regras rígidas que o paciente mesmo define para ele, ou como meio de evitar consequências negativas percebidas. Então, normalmente, o paciente usa a droga compulsivamente, já não é mais para ter prazer. Aí é para evitar se sentir mal, para evitar os sintomas da síndrome de abstinência. Ou seja, quando o paciente está compulsivo, ele já está dependente. Que é o que nós vemos aqui no ciclo da adicção. Então, no estado de reforço positivo, ou seja, no estágio de impulsividade, o paciente, abstinência aqui significa que ele está sem droga, o paciente não está na presença de droga, ele tem uma memória de prazer, ele antecipa o que ele vai sentir usando droga, ele começa a lembrar do prazer que ele teve quando ele usou. Então, os sentimentos de antecipação. Aí, impulsivamente, ele busca a droga, ele obtém a droga e ele começa a utilizar a droga em uma situação de binge. Binge é uma utilização de uma quantidade grande por um pequeno tempo. Então, o paciente ele tem uma intoxicação, ele usa uma quantidade grande de droga num período pequeno de tempo. Ele sente a recompensa, termina o efeito da droga, ele está sem droga, novamente vem a memória do prazer, ele impulsivamente busca a droga, utiliza a droga, sente a recompensa, e aqui a gente está no ciclo da impulsividade. Ou seja, aqui a gente desenvolveu uma adicção. O paciente não está ainda dependente, ele tem a memória do prazer. Com o tempo, tanto o cérebro quanto o corpo desse paciente começam a se adaptar à presença da droga. Então você sai do fisiológico e cria um novo fisiológico, entre aspas, onde a droga está inserida. É como se a droga fizesse parte dos mediadores químicos, tanto do cérebro quanto do corpo do paciente. Aí ele já cai numa situação onde existe um reforço negativo. Como assim? Ele usa a droga termina o efeito, ele está sem droga. Nesse momento, como o organismo dele já está adaptado fisicamente à droga, ele começa a ter a síndrome de abstinência, tá? Que em inglês se chama withdrawal. Então, ele acaba tendo os sintomas de abstinência. Aí, o que acontece? Ele começa a ter medo de passar mal. Medo de continuar tendo sintomas de abstinência. Aí, é recrutada a via do estresse. O paciente cada vez mais fica estressado porque ele tem medo da síndrome de abstinência. E é isso que leva o paciente a buscar a droga. Tá? Que a gente tem a fissura, o craving. Aí ele obtém a droga, utiliza em binge, então uma grande quantidade num pequeno espaço de tempo, tá? Uma situação de intoxicação, que é uma quantidade grande de droga utilizada num pequeno período. A droga termina o efeito dela, o paciente está sem droga, ele começa a perceber o começo da síndrome de abstinência, começa a se preocupar, começa a ter medo novamente de passar mal, vai buscar droga, tá? Então aqui já é a fase compulsiva da situação. Ele vai procurar e vai usar a droga compulsivamente, mas aqui não pela memória do prazer, aqui pela memória dos sintomas da síndrome de abstinência. Em resumo, então, tanto a impulsividade quanto a compulsividade, elas se baseiam numa falha em controlar as respostas. Ou seja, a córtex pré-frontal do paciente não consegue mais interromper um comportamento. O paciente até pode conseguir fazer um juízo de valores,
tá? Se bem que dependendo da droga, depois de um tempo nem isso ele consegue mais. Mas ainda que ele consiga fazer o juízo de valores, a córtex já não é capaz de bloquear o comportamento de buscar a droga e de usá-la. A impulsividade é essa falha do ponto de vista de parar de iniciar as ações, o paciente não consegue deixar de iniciar a busca da droga e o uso da droga. E a compulsividade é quando o paciente não consegue encerrar o uso. Ele está usando, ele não consegue parar. Isso é compulsividade, porque ele tem medo de passar mal. A impulsividade, ele não consegue deixar de começar a usar, porque ele tem a memória do prazer. Então vamos ver quimicamente dentro do cérebro como que esses padrões acabam se formando. Todo esse estudo se baseia no experimento de Milner, tá? De Olds e Milner, que foram dois autores que tentaram descobrir dentro do cérebro como se desencadeia esse processo de abuso e dependência. O foi que eles fizeram então? Eles pegaram o rato, introduziram um eletrodo no cérebro desse rato, e esse eletrodo ele era ativado conforme o rato ia pressionando uma alavanca. Então, o rato pressionava a alavanca, um estímulo elétrico era desencadeado dentro do cérebro. Eles fizeram isso em várias regiões do cérebro e viram como que o rato ia se adaptando. Então, quanto mais o rato pressionava a alavanca, mais prazer ele estava tendo com esse estímulo elétrico no cérebro dele. Então, daria para perceber em qual região do cérebro o prazer era desencadeado. Porque quando isso acontecia, o rato não parava mais de pressionar a alavanca. E quando ele não sentia prazer nenhum, ele não pressionava a alavanca mais. E o que foi que eles perceberam então? Que quando eles colocavam o eletrodo numa região do sistema límbico, entre o núcleus accumbens e a área tegmentar ventral, tá? É um pedaço do sistema límbico, existia esse desencadeamento de prazer, tá? E essas vias, a via que liga esses dois centros no sistema límbico, é uma via dopaminérgica. Então, existe uma liberação de dopamina nesta área do sistema límbico e ela responde pela sensação de prazer. Então, nós temos o natural highs, tá? Que você vem do próprio organismo. Então, você tem uma liberação de dopamina pelo próprio organismo, tá? Chama-se natural high. E a gente tem os highs artificiais, com substâncias, com jogo, com compras, com sexo, com trabalho, enfim, tá? Com internet, com uma série de comportamentos. Todos esses comportamentos liberam dopamina nesse pedaço do sistema límbico, tá? E as substâncias também, tá? Ou diretamente, tipo cocaína, anfetamina, que diretamente jogam dopamina ali no sistema límbico, na via da recompensa. Ou substâncias que indiretamente fazem isso, como os opioides, tá? Que são agonistas da via das endorfinas, e as endorfinas é que vão liberar essa dopamina, tá? Então, isso a gente vai ver depois, as vias diretas e indiretas. Mas foi aí que eles descobriram que existe uma via da recompensa no cérebro, que fica no sistema límbico, ligando núcleos accumbens à área tegmentar ventral. E essa via, ela se compõe de neurônios dopaminérgicos. Você tem que ter um pico de dopamina nessa via para que se sinta prazer. Aqui é a via da recompensa, com um pouquinho mais de detalhe. Então, olha, os neurônios aqui em azul são dopaminérgicos. Então, você tem a presença do hipocampo, que é o centro da memória, da córtex pré-frontal, tá? Que faz todo o reconhecimento racional,
E aqui embaixo, olha, entre o accumbens e a área tegmentar ventral, a via da recompensa. Então, a via da recompensa, ela sofre efeitos tanto do hipocampo, tanto de componentes da memória, então a memória do prazer, quanto o processamento da córtex pré-frontal, o juízo de valores, tá? E quem é que vai modulando essa via? Neurônios GABAérgicos, que são os vermelhos. Então, o GABA é inibidor. Você tem uma via, então, uma modulação inibitória, uma redução da sensação de prazer. E você tem a via do glutamato, que é uma via excitatória, que vai deflagrar, vai iniciar comportamentos excitatórios, tá? Em relação ao uso da droga. Então, você tem uma modulação para mais com glutamato e para menos com GABA. A gente chama a via que regula o comportamento impulsivo de via ventral. Como ventral? É na parte ventral do estriado. O que é o estriado? Estriado faz parte do centro da via nigroestriatal, que é o centro do movimento. Porque para você levantar e usar a droga, você tem que se movimentar. Você tem que buscar a droga fisicamente. Então, o estriado, ele vai regular isso. Então, a parte ventral do estriado, a parte de dentro, de baixo, em relação à base do cérebro, do estriado, está relacionada ao comportamento impulsivo. Então, o paciente tem a memória do prazer, impulsivamente ele vai buscar a droga e ele vai usar. Quem controla isso é o estriado ventral. Quando você já teve uma adaptação do cérebro, das vias de neurotransmissão, a presença da droga, ou seja, quando você já tem a dependência, o controle da busca da droga deixa de estar no estriado ventral e passa para o estriado dorsal, para a parte de cima do estriado. Aí a gente tem uma via dorsal e aí sim você tem o comportamento compulsivo. Então, para você passar de uma situação de abuso e adicção para uma situação de compulsividade, de dependência, você vai passar o controle da busca da droga do estriado ventral para o estriado dorsal. Existe uma migração do comportamento dentro do cérebro. Tá, então vamos ver de novo como que é essa migração. Ó, aqui em cima, o estado inicial do paciente, tá? O paciente sem droga. Então, você tem um balanço, um equilíbrio entre as vias excitatórias e as inibitórias, tá? Da atividade neural. Da atividade neural onde? Nos circuitos que envolvem a via da recompensa. Aí o paciente usa a droga. Então, você tem uma exposição à droga. A droga faz um desbalanço, tá, entre a excitação e a inibição. O paciente continua utilizando a droga. Você entra numa situação de tolerância. Você adapta o cérebro, tá, à presença da droga. Nesse momento, você já consegue atingir um novo equilíbrio. Tá? O equilíbrio entre a excitação e a inibição das vias neuronais, ela é readquirida, só que ele é readquirido, perdão. Só que esse novo equilíbrio precisa da droga. Você adaptou o teu cérebro a um novo estado de equilíbrio. Na hora que você retira a droga, você desequilibra para o outro lado. Então, você está aí na situação de síndrome de abstinência, que nada mais é do que um rebote. É como se você não só retirasse a droga, como se você estivesse usando uma droga de efeito contrário. Nesse momento, o paciente começa a perceber os sintomas físicos da falta da droga e o paciente
passa a precisar da droga para conseguir esse equilíbrio novamente. Percebem a diferença? Na situação de impulsividade, que é de adicção, de abuso, a droga causa um desbalanço. Esse desbalanço é que dá o prazer. Quando ele já está com o cérebro adaptado à presença da droga, ele consegue um novo estado fisiológico, entre aspas. Nesse momento, quando você tira a droga, existe um desbalanço no sentido oposto. E isso é que dá os sintomas da síndrome de abstinência. Então, aqui o paciente vai usar a droga de novo para causar o equilíbrio. Aqui já não tem mais prazer. Ele só causa o equilíbrio. Esse equilíbrio que ele provoca com a droga vai simplesmente evitar a abstinência. Ele não vai causar o desbalanço que leva ao prazer. Tá? Esta é a migração ventral dorsal. Então, o estriado ventral tá relacionado à impulsividade, a primeira parte do ciclo, e o segundo, tá, a compulsividade, a segunda parte do ciclo, se baseia no estriado dorsal. Aqui só para a gente ver o recrutamento do estresse. Então, tudo isso que nós vimos, tá? Na hora que o paciente chegou naquele novo estado de equilíbrio, onde a droga é necessária para que esse equilíbrio se mantenha, e ele percebe isso, que quando ele retira a droga, ele já tem os sintomas da síndrome da abstinência, começa a haver o recrutamento da via do estresse, da via do cortisol lá na suprarrenal. Então, o que acontece? O paciente começa a se estressar porque ele tem medo de não ter droga para usar e ter os sintomas da abstinência. Aí que ele perde o controle, porque ele passa a ter cada vez mais medo, tá? E ele perde a capacidade de ter esse comportamento bloqueado pela córtex pré-frontal, que é o que chama-se aqui no esquema de hipofrontalidade. Então, hipo para baixo, né? Menos, quer dizer que a córtex pré-frontal está funcionando menos. Ela não consegue bloquear essa busca compulsiva da droga, tá? Isso se baseia principalmente em receptor D2, tá? Aqui um esquema que mostra as outras diferentes vias de neurotransmissão atuando na via da recompensa. Então, a azul é a via serotoninérgica, a vermelha é a via nigroestriatal da dopamina, que é aquela do movimento, e a verde é a corticolímbica, ou a mesolímbica, tá? Aqui embaixo, olha, a verde, via da recompensa, límbica, tá? E aqui para cima, via mesocortical. Então, mesocorticolímbica, tá? E nós percebemos aqui o circuito, vejam, córtex, estriado, tálamo, tá? E se vocês se lembram, esse é um dos circuitos da ansiedade. Córtico estriado tálamo vai fazer a regulação da preocupação. No caso, a preocupação pelo fato do paciente poder não ter a droga para usar. E aqui embaixo, esse verdinho bem na parte de baixo, ó, é a amígdala. Então, é o centro do medo. Então, o paciente tem medo da abstinência, tá? Então, nós temos ansiedade, nós temos medo e nós temos os hormônios da suprarrenal, cortisol e adrenalina, atuando em resposta ao estresse, atuando dentro do cérebro, nos receptores dele. E aqui, relembrando, olha, as modulações por GABA, que são os azuis, olha, os neurônios azuis, e glutamato, que são os roxos, tá? Sobre as vias dopaminérgicas, que são as vermelhas, tá? Então, hipocampo, centro da memória, núcleos accumbens, NACC, núcleos accumbens, tá? VTA, via tegmentar ventral, amígdala, aqui em cima, PFC, córtex pré-frontal,
E entre a córtex pré-frontal e o hipocampo, perdão, a gente encontra o estriado, a parte dorsal, a parte de cima, parte ventral, a parte de baixo dele, tá? Então, retomando aqui o ciclo da adição, paciente aqui do lado esquerdo do ciclo, tá? A parte roxa, a parte rosa, na verdade. Você tem o componente impulsivo do transtorno, tá? Que tem a ver com reforço positivo. O paciente tá sem droga, ele tem a memória do prazer, ele tem um sentimento de antecipação desse prazer. Isso deflagra, inicia a busca da droga, controlada pelo estriado ventral. A pessoa vai obter a droga, usa a droga, tá? Sente a recompensa, tem os sintomas da recompensa, do prazer. Isso vai criando memórias. Na hora que termina o efeito da droga, o paciente tem essas memórias de volta, ele lembra, ele antecipa a sensação, vai buscar droga, tá? Ele continua fazendo isso, ele se torna um adicto, tá? Impulsivamente ele vai usando, pelo reforço positivo, pela memória do prazer, até que o cérebro se adapta fisicamente. Então a droga passa a funcionar como se fosse um mediador endógeno. Aí você já tem um novo equilíbrio no cérebro, e sem a droga você não tem só a falta do prazer. A memória do prazer aqui pouco importa. O que o paciente tem é medo de se sentir mal. Por quê? Porque quando ele está sem droga nessa situação, o cérebro desequilibra e ele passa a sentir o rebote. A falta da droga como um mediador químico do próprio cérebro. Aí ele tem os sintomas da abstinência, isso também cria memórias, tá? E o paciente passa a ter a preocupação. Então, a ativação do sistema do medo, na amígdala, do medo de não ter droga, e a ativação do sistema da preocupação, córtex, estriado, tálamo, no caso aqui, estriado dorsal, tá? E aqui se desenvolve o craving, a fissura. Isso tem bastante participação do receptor D2, e aí o paciente vai compulsivamente buscar e usar a droga, porque ele está apavorado de medo de ter os sintomas da síndrome da abstinência, tá? Quando ele começa a se apavorar por causa da possibilidade de não ter a droga e de se sentir mal, ele passa também a recrutar as vias do estresse. Ele começa a liberar na suprarrenal adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse. Esses também vão agir no cérebro e vão ainda reforçar, tá, a fissura, o comportamento de buscar droga. Essa já é a parte compulsiva do ciclo, onde o paciente já está dependente e ela é regulada por comportamento compulsivo, baseado no reforço negativo, na memória da síndrome de abstinência. Tá aqui aquela migração do estriado ventral para o dorsal, tá? Um pouquinho mais detalhada. Então, aqui a gente tem a desadaptação da via de recompensa, tá? Então, aqui, olha, na parte esquerda do esquema, aqui a via normal entre aspas, é o paciente sem droga, tá? O paciente não tá nem adicto, nem abusador, muito menos dependente. Então, o que acontece? Ele usa a droga, o estímulo saliente aí, tá? É o ato de usar a droga. Aí ele tem prazer por causa da recompensa. E ele tem um desfecho favorável. Ele usou a droga, ele sentiu prazer, euforia, relaxamento, alucinação, seja lá o que for, depende da droga. E o entorno todo foi positivo. Então, assim, ele não apanhou, ele não foi preso, ele não foi assaltado, ele não teve que roubar ninguém, tá? Ele não foi atropelado, não bateram nele, ele não teve que bater em ninguém, não aconteceu nada, ele usou a droga, tá? E teve a recompensa. Aí ele teve a memória, ele aprendeu, tá? Que se ele usar a droga, ele tem tanto a sensação de prazer, de recompensa, quanto um desfecho positivo, tá? Ele aprendeu.
Isso tem a ver com o sistema dos opioides, as endorfinas dentro do cérebro. Tá? Não só endorfinas, encefalinas, ginorfinas, mediadores do sistema analgésico endógeno, tá? Do sistema dos opioides dentro do cérebro. Então, o liking, né, que é o fato de ele estar gostando tanto da sensação quanto de toda a situação que envolve, é baseada principalmente em endorfinas. Depois que isso formou uma memória, o paciente já sabe que usando a droga ele vai ter esse desfecho favorável e vai ter a recompensa. Aí ele começa a antecipar essas sensações e ele passa a querer a droga. Esse desejo pela droga se baseia em dopamina, principalmente. E ele vai usando, tá? Ele vai se mantendo nesse uso, tá? Aí ele deixa de ter o desfecho favorável, porque ele está usando impulsivamente a droga, tá? Então ele está ficando sem dinheiro, ele está tratando as pessoas mal, ele está perdendo horas do trabalho, ele está perdendo compromissos, ele está perdendo relacionamentos, está brigando com as pessoas. Então aí ele já não tem o desfecho favorável, mas ainda ele tem o prazer. A recompensa ainda está funcionando. E ele continuou usando, tá? Aí de forma impulsiva para ter a recompensa, para ter o prazer, tá? Porque a memória de prazer ainda está fazendo ele usar. Com o tempo, o cérebro dele se adapta à presença da droga, cria um novo equilíbrio. Na hora que ele está sem droga, ele já não tem mais a antecipação do prazer. Ele tem a memória dos sintomas da síndrome de abstinência. Porque quando ele tira a droga, o cérebro dele já está num equilíbrio que precisa da droga, o cérebro desequilibra e ele tem os sintomas da síndrome de abstinência. Aí ele começa a procurar a droga, tá? Para não se sentir mal. Compulsivamente. Aqui ele já não tem nem a recompensa, nem o prazer, muito menos o desfecho favorável. O que ele tem, então? Um hábito de usar a droga, então ele vai compulsivamente usando. Para quê? Para não se sentir mal, tá? Então, esse é o ciclo da adição. Bom, e que drogas podem desencadear todo esse comportamento? Temos aqui uma classificaçãozinha, vejam. Em primeiro lugar, os depressores centrais, por exemplo, álcool, benzodiazepínicos, opioides, barbitúricos, tá? Estimulantes do sistema nervoso central, cocaína, anfetaminas, cafeína, nicotina. Drogas alucinógenas ou perturbadores de percepção, por exemplo, LSD, psilocibina, cannabis, êxtase, MDMA, ayahuasca, tá? E várias outras. E outros, a gente tem, por exemplo, os inalantes, tá? E o tabaco. Na verdade, o tabaco, ele é principalmente estimulante, embora ele tenha um pouco também de ação euforizante, algum efeito depressor. Tá? Os euforizantes, eles são depressores. Tá? Por quê? Porque qualquer depressor, primeiro inibe as vias inibitórias do cérebro. Tá? Ele inibe as inibições. Sobram as excitações, você tem uma euforia primeiro. Num segundo momento, você tem a depressão, tá? O relaxamento profundo. Então, os depressores, você ainda tem um efeito euforizante. Toda droga que dá euforia é uma droga depressora, tá? E a nicotina tem um pouco desse efeito no início, quando você começa a utilizar. E as vias de neurotransmissão envolvidas, quais são? A gente tem a dopamina, que vai mediar a recompensa e a motivação, tá? Aquele desejo da droga. A serotonina, que vai mediar o humor e a percepção, tá? Como vocês já devem ter ouvido, eu mesma já devo ter falado para vocês, a serotonina ela é bem alucinógena, ela modifica as percepções. O GABA, que é um modulador inibitório, o glutamato, que é um modulador excitatório, sobretudo no hipocampo, tá? Então, você tem bastante correlação dele
com a memória. E também tem com o aprendizado, tá? Cortical, hipotalâmico, enfim. Mas o glutamato, ele é excitatório. De qualquer maneira, diretamente, como no caso dos estimulantes, tá? Tipo cocaína e anfetaminas, quanto de forma indireta, todas essas vias estimuladas pela droga acabam liberando dopamina no sistema límbico, principalmente no núcleo accumbens, que isso dá a sensação de prazer, dá o reforço positivo e dá o aprendizado do prazer por causa da memória. Então, no caso dos depressores, o álcool ele facilita a ação do GABA, ele reduz a ação do glutamato. Então, ele aumenta um inibitório e reduz um excitatório. Então, você tem aquele primeiro efeito de euforia por causa disso, você inibe as inibições. E num segundo momento, você tem a sedação, porque ele é um depressor. No segundo momento, você deprime tudo. Os benzodiazepínicos também facilitam a ação do GABA, tá? Só que eles não mexem com o glutamato, então eles têm menos potência do que o álcool para dar euforia. Então você tem um relaxamento e você tem um efeito ansiolítico, tá? Um efeito de descontração. Mas você não chega a ter euforia com eles. Os opioides são agonistas de um receptor chamado MOR, que é um receptor de endorfinas, de encefalinas, tá? De opioides endógenos, do sistema analgésico endógeno. Isso vai levar à analgesia e uma euforia extrema, porque eles têm muita potência. Então, eles inibem muito as inibições no primeiro momento. E num segundo momento, eles sedam muito, eles relaxam muito. Em termos do impacto psicológico, essas drogas geram alteração do julgamento, o paciente perde a capacidade de fazer um juízo de valores equilibrado, você tem uma diminuição de ansiedade e você tem, obviamente, o risco de criar uma dependência, de fazer aquela migração ventral dorsal. Agora, os estimulantes. A cocaína, ela inibe a recaptura de dopamina, então você tem uma euforia intensa. As anfetaminas, que vão não só bloquear a recaptura, mas também vão liberar dopamina e noradrenalina, tá? E você tem uma sensação de energia, uma sensação de alerta, um estado de alerta, hiperfoco, hiperatividade, tá? Sensação de poder extremo. Você tem a nicotina. A nicotina é um agonista de um receptor nicotínico, que é um receptor de acetilcolina, tá? Então, a nicotina é um agonista num receptor de acetilcolina chamado nicotínico. Quando ela age nesse receptor, você tem um aumento da liberação de dopamina e você tem um aumento de liberação de acetilcolina, tá? A acetilcolina tem bastante a ver com memória. Isso vai dar o reforço positivo de comportamento. Então, você tem a sensação de euforia, de excitação por causa da dopamina, de recompensa. E, ao mesmo tempo, aumentando a acetilcolina, você tem a consolidação da memória do prazer. Então, reforço positivo violento. Até por isso, a nicotina é a droga que mais rapidamente gera o abuso e depois a dependência. O impacto psicológico dos estimulantes, aumento da atenção, aumento da energia, tá? Impulsividade, você alimenta o comportamento impulsivo, ansiedade, paranoia e, claro, a migração ventral dorsal, levando à dependência, então levando ao novo equilíbrio dentro do cérebro. Bom, e os alucinógenos? Nós temos o LSD e a psilocibina, são drogas agonistas nos receptores de serotonina, tá? Isso leva à distorção sensorial e da percepção. A cannabis, é um agonista do receptor CB1, o THC é um agonista CB1, que vai levar a alterações de humor, da memória e da percepção de tempo, tá? Aqui é uma coisa interessante, que essas drogas não têm a capacidade de gerar prazer por si. Elas
tem capacidade de gerar prazer dependendo do tipo de alucinação, do tipo de alteração sensorial que o paciente está experimentando naquele momento. Se é uma coisa positiva, ele vai ter prazer. Se não é, ele não vai. Tá? O impacto psicológico aqui, alteração da percepção, introspecção intensa, porque o paciente vai ter os sentidos exacerbados, tá? E potencialmente ansiedade ou paranoia, porque se a alucinação foi negativa, uma coisa que o paciente não gosta de estar percebendo, tá? Ele vai se sentir mal, ele vai se sentir ansioso e vai se sentir apavorado.